Pessoal, eu quero falar com vocês hoje a respeito de um assunto que eu acho muito interessante. É um assunto que impacta a vida de todos nós, que é a respeito de estresse. Estresse, mocinho ou vilão? Eu quero deixar esse questionamento para você. O que é que você acha? O estresse, ele é sempre mocinho ou ele em algum momento ele é vilão? Ou ele é sempre um vilão nas nossas vidas? É possível ter uma vida sem estresse? É possível vencer o estresse? Essa é uma grande pergunta que vale muito, né? Pelo menos para os dias atuais, esse é um grande questionamento nosso a respeito disso. Eu queria já começar falando a respeito daquele jovem imigrante que estava na França e que teve a sorte de estar no lugar certo, na hora certa ali, e quando aquele jovem vê que aquela criança está ali naquele prédio com risco iminente de morte, ele não pensa duas vezes, escala o prédio e salva aquela criança, né? Um outro relato que eu quero trazer para vocês a respeito do Dr. Robert Sapolsky. Ele é um médico da faculdade de Stanford, nos Estados Unidos. Ele é um especialista a respeito do estresse sobre o nosso corpo, né? Tudo que o estresse faz ao nosso corpo. E esse médico ele tem uma peculiaridade muito especial, é que ele estudou, ele visita a África pelo menos uma vez por ano, e por muitos anos ele visita a África, e ele foi fazer um estudo, um acompanhamento ali com os macacos, ali, os beduínos, e ele queria saber se aqueles animais também sofriam estresse e como era aquele estresse comparado com o estresse humano. E ele traz um relato que eu achei muito interessante, que dá para a gente fazer. Ele fala o seguinte: quando uma zebra ela está sendo perseguida por leões, e ali você imagina que ali é o tempo inteiro isso, né? Ali é a lei é realmente a lei da selva, né? E quando ela começa a sentir o cheiro ou começa a sentir aquela movimentação, o corpo dela começa a se estressar. E ela então foge, começa a correr. E aí ele fala o seguinte: na hora que ela começa o estresse, todo o organismo dela, todo o sangue dela vai ser bombeado, o coração vai bombear todo o sangue, força, mandando energia para os músculos, o aparelho digestivo, o aparelho reprodutor praticamente para de funcionar. Toda a energia é concentrada em um só canal, que é o quê? Correr. Até porque se ela não correr naquele momento, ela não conseguir se salvar, ela não vai precisar daquelas outras coisas, né? Isso é bem claro. Agora, qual é a diferença? A diferença é que quando aquele animal consegue fugir e ele sai da presença daquele predador e ele sai com vida, né? Ele para, 3 minutos depois, ele desliga o estresse. Ele fala muito interessante que é como se ele fosse lá e desligasse um botãozinho, como se fosse um botãozinho ali que ele desliga o estresse. Aquele jovem, e aí que eu falei no começo, que escala aquele prédio e que vai lá para salvar aquela criança, ele também naquele momento, toda a energia, todo o estresse é necessário para isso, né? O nível de cortisol aumenta no corpo, né? E ele começa ali, tem realmente um momento de estresse onde o seu coração bate mais rápido, onde os seus músculos começam a receber mais energia, mais força, para ele poder fazer o salvamento daquela criança ou ter força suficiente para poder escalar aquele prédio, né? O estresse também na nossa vida, quando você, por exemplo, imagine que você esteja ali dentro de um carro e começa a chover e começa a encher de água, você está com uma criança pequena, é o estresse que faz você ter aquela atitude de quebrar o vidro, de sair com a criança no colo, subir no teto do carro, é ele que faz você correr quando você está sendo perseguido por alguma coisa, ou caso você seja numa corrida ou até mesmo em uma maratona, ele faz tudo isso. Então o estresse ele é necessário para a nossa vida. Nós não temos como driblar realmente o estresse. A questão nossa, e aí é onde o Dr. Robert trabalha muito bem isso, é o quê? A diferença quando nós paramos, né? Nós não temos o tempo inteiro um leão correndo atrás de nós. O que nós temos, infelizmente, são contas para pagar. São responsabilidades, infelizmente,
nós como seres humanos temos tido muita responsabilidade. E o excesso de estresse ele tem trazido o que nas nossas vidas? Problemas cardíacos, problema de hipertensão, envelhecimento precoce, diabetes, depressão, o câncer e uma série de outras doenças que a porta de entrada é exatamente o estresse. O estresse excessivo. Então, qual é a dica que a gente pode aprender com tudo isso? Como nós temos lidado na nossa vida, no dia a dia, com o estresse? O que é que nós podemos fazer, não para diminuir o estresse, mas para diminuir a forma como nós encaramos as situações, ou qual é o interruptor que você pode conseguir na sua vida para você poder desligar esse botãozinho, assim como a zebra consegue desligar, como que nós poderíamos desligar esse botãozinho? Como é que nós podemos fazer para desligar esse botãozinho? E aí no próximo vídeo eu quero falar com vocês um pouco mais a respeito desse assunto. Eu queria que você deixasse o seu comentário a respeito desse assunto aí. Eu acho que tem muita coisa aí que nós podemos trabalhar e obrigado por enquanto.